Gravando. Olá, amigos da Paranoia Ataque, do Paranoia Sociedade Anônima, que vocês sabem que é nosso site. Hoje nós estamos aqui com um pessoal muito especial, alguém que a gente queria conversar já há bastante tempo, que é o pessoal da Oca Shalom, que vai falar sobre xamanismo e ayahuasca. Eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre vocês aqui, do pessoal do canal. Tá boa, mas tá. Quer começar aqui? Pode começar. Pode começar. Então vamos lá. Eu me chamo Thiago Alves, eu sou casado, tenho filhos, trabalho aí secularmente como advogado, né? E atualmente também colaboro aí nesse grande chamado, que é de difundir, né, a possibilidade de expansão da consciência por meio dos psicodélicos de modo geral, né? Não professo nenhuma religião em específico, aliás, tenho completa aversão a praticamente todas elas, mas me empenho na medida do possível em ajudar as pessoas a trilhar um caminho que seja interessante para a vida delas, ou minimamente poder sair, né, de qualquer uma dessas caixinhas também chamadas sistemas, e com a possibilidade de pensar diferente, ou simplesmente com a possibilidade de olhar com um novo olhar. Então, essa é a missão na qual tenho me amparado. Eu não sei como que vai sobre você, como você estudou a ayahuasca. Eu sou o Guilherme, tenho 37 anos, sagro ayahuasca há mais ou menos 10 anos, desde 2015, 9 anos, tá? Estou na OCA há aproximadamente 3 anos, como assumi, né? O Thiago me convidou para fazer parte aí do corpo de inteligência aí há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio. E desde janeiro eu deixei emprego, deixei o meu cargo, né, gerência da empresa, tudo para me dedicar ao projeto. Tá? É isso. Acho que estamos aí, né, assumindo aí esse projeto. Seu microfone está dando probleminha. O meu? Não, o Thiago. Meu? Então eu vou tentar deixar ele mudo quando eu não falar, melhor, né? Perfeito. Tá, aí você abandonou, largou tudo para você se dedicar 100% para a ayahuasca, Isso. para a cerimônia. Na verdade, a ayahuasca, né, a cerimônia com a ayahuasca é um dos projetos, é uma das cerimônias, né? A gente tem várias cerimônias dentro do projeto da OCA, né? Uma delas é com a cerimônia com a ayahuasca. Amanhã, inclusive, a gente tem uma cerimônia ritual, né, que eu promovo lá somente com a ayahuasca. Mas a gente também conduz cerimônias com outras medicinas também, seja a psilocibina, papé, cacau, né, cannabis, enfim. Temos aí algumas cerimônias específicas com enteógenos, né, diferentes, e também uma cerimônia que a gente conduz com quase todas elas, né, uma vez por mês lá na chácara. Então a gente costuma dizer que a gente é um instituto, né, de terapias integradas, a gente vem integrando essas medicinas aí, né, tá com o desafio de integrar, e tendo como medicina mãe, digamos assim, a medicina condutora, ayahuasca. Certo. E você, Thiago, como é que foi o advogado que começou a se envolver com a cerimônia da ayahuasca? O que foi esse chamado para você? Então, na verdade, eu tenho 40 anos, né? Eu nasci praticamente dentro da igreja, fui pastor por quase 15 anos, né? Talvez eu ainda o seja, não sei mais como realmente, de fato, definir isso. Mas eu ainda com a igreja aberta, tudo mais, um pouco curioso, né? Sempre curioso, ariano, né? Sempre querendo saber algo mais, sempre querendo entender algo mais. Estava ouvindo uma rádio e ouvi falar de um psicólogo e achei interessante o psicólogo e deixei isso para lá. Fui fazer um curso, por acaso o psicólogo estava sentado do meu lado. Falou, vou te convidar para uma coisa que você ainda não está pronto, mas daqui uns 8 meses eu te chamo direito. Curioso, peguei o endereço, baixei lá, e para minha surpresa era uma sinagoga, né, e estava havendo exatamente um ritual de ayahuasca. Eu tomei sem saber o que era, nem para onde que eu ia. Desde então me encantei, né, porque de fato os psicodélicos, sejam eles quais for, eles levam a gente para um estado alterado da consciência, um estado alterado da mente, um sonho lúcido assim,
que é tão real que é inexplicável para quem nunca tomou. Aliás, você já tomou? Não, a gente está aí para marcar com vocês e a gente acho que a gente ia amanhã, né? Mas só que nós temos aí o encontro das bruxas, vai em Paranapiacaba, que vai fazer a conversa. E as datas bateram, né? Então a gente vai marcar, mas a gente vai estar lá, vai participar e vai dar nosso depoimento do que aconteceu. Vai ser uma continuação. Não, mas eu estou só perguntando para saber se, por exemplo, para que lado eu levo minhas respostas, né? Porque de repente você já conhece e eu estou chovendo no molhado, ou de repente você nem conhece e aí a gente muda um pouquinho a didática da coisa aqui. Mas aí eu encontrei-me então com a ayahuasca e os psicodélicos de modo geral, e isso foi muito interessante e aí deixou de fazer sentido aquela vida, que só existia vida num mundo que só existia também dentro da igreja e também dentro da Bíblia. Então eu ainda tentei conciliar um pouquinho, tentei, né, as coisas mesmo, tentei levar a igreja para o lado de ayahuasca, e até aí que eu iria levar a ayahuasca para a igreja, mas aí são vertentes muito diferentes, né? Acho que uma das grandes benesses da expansão da consciência é a possibilidade de não pensar de um jeito só, de não querer uma coisa de um jeito só, de não achar que existe uma única verdade absoluta sobre tudo, né? Então, quando eu me permiti pensar diferente, achar diferente, sentir diferente e experimentar diferente, eu não tive como ficar na mesma coisa. Aí, quando eu menos vi também, já tinha nascido, né? Que vem da tentativa de unir o nome Oca, que é o lugar de reunião dos indígenas, com o Shalom, que era a minha vibe dentro da igreja, né? Minha igreja era judaico-messiânica, então a gente tinha esse... Mas Shalom também significa paz, né? Então a ideia a Oca é um lugar de paz, ou é um lugar que promove paz entre aqueles que querem buscar. E aí, desde então, caminho sem volta, não tem... Quanto mais você quer sair, mais para dentro você vai, mais gente vai chegando, e mais oportunidades vão aparecendo, mais medicinas vão aparecendo, a coisa vai ficando grande, você não tem como sair, porque, querendo ou não, esse é o chamado de ajudar pessoas, de acender o pavio que fumega, né? Tem pessoas aí desistindo, abandonando, querendo sair dessa vida, sem a vida, né? Ou largados aí na depressão, na ansiedade, no suicídio, tantas outras coisas, e a gente vê nos psicodélicos uma ferramenta incrível para, minimamente, atenuar o sofrimento ou, pelo menos, tentar dar ali um alento para a pessoa achar algum outro caminho. E aí, estou aqui, dentro das dimensões aí dessas medicinas, e só para frente, e para dentro, e ladeira abaixo. Com certeza. Ô, Tiago, quer dizer, Guilherme, o Tiago ele saiu da igreja e foi para esse, vou fazer assim, para as reuniões da ayahuasca. Você tinha uma outra religião, você tinha outra crença antes de conhecer a ayahuasca? Você sempre esteve ligado nesse meio assim, espiritual? Na verdade, o meu caminho, ele até se cruzar com o Tiago, né? Bem diferente. Né? Eu já tinha, eu frequentei a Igreja Católica, mas até os meus 18 anos. Depois dos 18 anos eu abandonei, conheci o kardecismo, antes de conhecer a ayahuasca, conheci o kardecismo, conheci a Umbanda, fui iniciado na Umbanda como sacerdote, conheci a bruxaria, até chegar na ayahuasca. Cheguei na ayahuasca, num estado já depressivo, caótico financeiramente, o casamento já não fazia mais sentido para nós, e aí eu fui convidado a participar de uma cerimônia. Eu acredito que a primeira cerimônia foi a melhor cerimônia da minha vida, porque, assim, geralmente se tem muita ansiedade, geralmente tem muita confusão ali, muita informação, né, numa primeira cerimônia. A minha primeira cerimônia foi um presente, porque eu só vislumbrei ali, como se eu tivesse colocado a minha cabeça para fora da janela e eu vi tudo, né? E ali a minha vida mudou completamente e vem mudando completamente dali para frente. Consagrei só ayahuasca por um longo tempo, por mais ou menos 6 anos, 7 anos, e aí eu conheci a Oca, né? Através da minha esposa. Ela queria consagrar ayahuasca, eu já não estava mais consagrando a ayahuasca naquele momento. Conheci a psilocibina, né? E consagrei no dia a psilocibina lá mesmo. E aí ela me direcionou completamente, foi uma outra fase, foi uma outra explosão da minha vida, porque diferente da ayahuasca, que vinha ressignificando muito dentro, interiorizando, fazendo com que eu olhasse todos esses anos para dentro, o cogumelo me jogou para fora, me jogou para o mundo,
né? Então, desde então eu só venho mudando, né? Tinha uma característica bastante formal, era gerente de uma empresa, administrador de empresa, estava completamente, eu digo, sistematizado, né? E desde então eu venho quebrando isso, e eu digo que me apresentando como realmente eu sou, e, enfim, assumi essa liderança dentro da casa também, aceitei o convite. Acho que como o Thiago disse, quanto mais você tenta sair, mais você entra, mais você vê pessoas se curando, mais, né, saindo da droga, de suicídio, às vezes não chega para você, nem lembra, porque é tanta gente falando, cara, eu ia suicidar, acabou, vi, tomei o Asca, tô aqui de novo, gratidão, tamo junto, né? É a união de todas as tribos, né? Né, Thiago, é os indesejados da sociedade, ou os excluídos da sociedade, é aqueles que se sentem também não encaixados dentro da sociedade, né, dentro de uma religião. Então lá a gente não prega, né, uma religião específica, a gente segue caminhos com filosofia. Mas a gente costuma dizer que a sua crença, a sua filosofia é sempre bem-vinda, porque eu vou aprender muito com ela e a gente vai trocar muita ideia. Você me contando sobre a sua e eu te contando sobre a minha, e assim a gente cresce, e não entra em conflito. Né? Acho que o mundo precisa é menos conflito e mais harmonia, né? Mais diálogo e mais troca de ideias, como diz a tribo de Já, né? Trocar ideia que a gente cresce mais, respeito mais e assim a gente vai. Porque, sim, por exemplo, quando eu comecei aqui a Paranormal Montar, que tem uns 2 anos, eu era completamente cético de qualquer coisa. Eu criei a Paranormal Attack e chamei o Rogério. A minha intenção era provar que o espiritual, o sobrenatural, não existe. Essa era a minha ideia. Hoje eu já não penso mais isso. Hoje eu... Mas, assim, a cerimônia da ayahuasca, eu sou completamente leigo. Então, se for alguma bobagem, alguma coisa aqui errada, por favor, pode me corrigir, por gentileza. Porque o grande parte do nosso público também não conhece. Então, eles vão estar conhecendo hoje, junto comigo aqui, essa conversa com vocês. Aí eu queria perguntar uma coisa para você. Você lembra o que você viu, sentiu? Não sei se você pode falar isso, quando você experimentou ela, tomou ela pela primeira vez na cerimônia? Foi na boca. Isso, vamos começar com você. Tá. Primeira vez que eu consagrei, né? Há 9 anos atrás, lá em 2015, quando a gente costuma dizer, quando eu entrei na força, ou quando eu senti a energia, né, daquela medicina, ela, para mim, abriu, é como se tivesse Ela não está saudável, ela não está de Deus, eu vislumbrei um pouco do 99%. Eles dizem que a gente está aqui no 1%, né, da criação de Deus. Então, você vislumbrar os 99% é se integrar ao todo, né? É ter essa sensação, né, de se integrar ao todo. É sentir que você já não é um ser mais individual. Sentir completamente a conexão com a natureza, a integração com o todo, e perceber que eu sou você, você é eu, o Thiago é você, e somos todos uma conexão só, né? Numa teia só, como alguns dizem, né? Numa teia só. E isso foi ampliando na minha consciência de uma forma tão grande que eu nem nunca tinha ouvido falar em yoga, pratiquei yoga na forma. Eu fui até na casa tinha alguns quadros de Jesus, de Buda, de alguns outros mestres, São Germain, e eu senti ali como se a presença, né, do ser crístico, né, que
Fazer não ia Deus muito fora de São Germain, difícil de acessar, muito distante. E eu percebi que está tudo dentro, né? Que são todos arquétipos meus, que está tudo aqui dentro, a natureza, o todo está tudo dentro de mim. E isso me fez, isso mexeu a minha mente. Depois disso eu não parei mais de estudar, de tentar entender. E quanto mais a gente tenta entender esses 99%, mais a gente percebe que não entende nada, que eu não sei nada, e que eu preciso ficar quieto no meu canto, só percebendo, só observando. Né? Quando você disse que, me desculpe se eu falar alguma coisa errada da ayahuasca, dentro da nossa filosofia, dentro da casa, não existe errado. Não existe certo e errado, é tudo coisa só. Né? A gente não tem um conceito enraizado. O seu conceito é o seu conceito, eu respeito ele plenamente. E se você ainda for cético ou conhecer uma pessoa cética, é super interessante conversar com pessoas céticas, né? Porque elas trazem ali um conhecimento, uma sabedoria muito grande dentro do ceticismo dela. É necessário. O mundo, quando eu penso em num universo perfeito, a gente percebe que o ruim também é bom. O ruim é um grande mestre, né? A dificuldade é um grande mestre. O desafio é um grande mestre. Né? Então, está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é um grande momento de aprendizado da humanidade. Vi algumas pessoas dizendo que era castigo, que Deus estava trazendo a sua ira. Respeito profundamente a opinião, mas eu prefiro pensar que é um grande aprendizado para quem está lá ajudando, para quem está lá passando por aquilo, para quem está sentindo, né, essa necessidade de ajudar lá no Rio Grande do Sul também. Ou seja, mexe com toda a energia do mundo, né, o desastre. E a gente consegue sempre tirar um lado positivo de todas as situações. Então, parar um pouco de terceirizar, né, o que é responsabilidade nossa, o que é todo nosso. Então, naquela primeira cerimônia me veio muito essa questão toda. Então, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu me senti maduro o suficiente para assumir as minhas responsabilidades. Até então eu vinha terceirizando, vinha culpando, vinha lamentando. E naquele momento a ayahuasca me disse, não, é sobre você, com você, então assuma a sua maturidade, assuma o seu papel dentro desse corpo, né, dentro desse universo, e siga o seu caminho. Então foi isso. Eu faço a mesma pergunta para o Tiago. Você lembra que você viu, sentiu, quando você fez o sabor ayahuasca pela primeira vez? Lembro, com certeza. Na verdade, a primeira vez, praticamente todas as pessoas vão ser muito inesquecíveis, porque é tão fora do normal, tão fora do habitual, que qualquer pessoa já tenha tido ou sentido na vida, que é de fato inesquecível. Mas eu me lembro de, assim como o Guilherme, também ver muitas mandalas, ver muitas... O meu contexto era diferente, né? Eu estava muito arraigado na religião, no cristianismo, né? O pastoreio da minha igreja. Não fui escondido, né, das pessoas, mas eu fui sem saber o que era ou para onde estava indo e o que é que aconteceria. Chegando lá, era um grupo judeu, então eu via aquelas roupas judaicas todas, os hinos em hebraico, aquela coisa igual eu fazia na minha igreja, então estava normal. Só que no meio do caminho, no meio da vivência, do ritual, eu descobri que eles eram universalistas. Então, quando começou a tocar os pontos de Umbanda, aí eu pirei, né? Eu falei, não, agora eu perdi minha salvação. De um monte de gente aqui é tudo endemoniado. O pessoal dançava como se fossem incorporações. Aliás, talvez fossem mesmo, né? As incorporações. E aí eu comecei a anotar as imagens lá no salão deles, coisas que eu não tinha visto no início. Então, para mim foi muito impactante o ritual em si, as lembranças todas que eu tenho. Eu lembro que eu via muito fogo, eu via muitos objetos voadores, não nesse formato assim de alienígena, né? Mas eram coisas que voavam. E eu via muito fogo, via as pessoas dançando, eu via as pessoas metade humano, metade bichos, e era muito assim traumatizante, porque depois que você toma, você não tem como voltar atrás, né? O efeito é farmacológico, ele vai durar ali de 6 a 8 horas, só acaba quando acabar. Então não tem o que você fazer para poder sair daquilo. Mas diferente do que a gente faz hoje, eu não sabia para onde estava indo, nem como era, não tive a explicação que normalmente se tem, né? Então eu aprendi tudo enquanto estava dentro da nave, e a nave já voando. Mas diferente também diferente do Guilherme, eu
A ayahuasca veio para mim muito mais como um movimento de desconstrução do que como de construção de alguma coisa. Então eu, super crente minha vida inteira, li a Bíblia inteira 4 vezes, fiz vários jejuns de 21 dias, 40 dias só tomando água. Então eu saía até dos meus 100 quilos, eu chegava a pesar 60, 65 dentro desses jejuns, frequentando o monte desde os 14 anos, e lendo livro, indo para congresso, vim para um milhão de coisas atrás do divino, né? Atrás das experiências espirituais, atrás das experiências com o Deus dos hebreus, né? O Deus da Bíblia. E descobri depois da ayahuasca que talvez tudo que eu tive para trás foram meras emoções, né? Foram meras, talvez, quando muito, foram transes, né? Que na verdade são transes, talvez transes espirituais mesmo, que até nos elevam a algum nível de experiência, mas nada assim no nível em que o psicodélico consegue te colocar. E depois de tantas consagrações eu me tornei ateu, né? Então hoje não sou exatamente mais um ateu, já sou, eu acho que eu evoluí ao nível de um cético, né? Porque eu também, ao longo desses 5 anos que eu consagro, eu também vivi várias experiências das quais eu também não consigo explicar, mas elas foram tão reais, ou tão interessantes, ou tão inexplicáveis, que eu falei assim, não dá para não crer em nada, eu preciso, sei lá, então pelo menos eu vou parar de falar que eu não creio em nada. Não, existem coisas que eu não entendo, e aí eu só evoluí para o ceticismo, mas que também não é negativo e também não é autoritário no sentido de querer mostrar que a fé ou a religião dos outros está errada, muito pelo contrário, eu até aconselho várias pessoas, tome a sua ayahuasca e volte para sua igreja, vai ser feliz, vai congregar, aliás, você precisa de um terreiro, você precisa do budismo, vai exercer sua fé em algum lugar que possa, né, te ajudar nessa evolução, nessa expansão. Não quero mais para mim, não serve mais para mim neste momento, né, maio de 2024. Pode ser que amanhã eu acorde budista, boto uma roupa, rapa a cabeça, né, vou ficar no Tibete lá 1 ano meditando com a galera, mas eu precisei que este movimento acontecesse para mim muito mais numa via de desconstrução, né, porque eu era muito arraigado, muito crente, assim, muito convicto de tudo que eu queria, e aí, quando eu vi que todas as minhas convicções, elas começaram a ruir, né, exemplo delas, eu pregava veementemente o dízimo e a oferta. Aí eu fui assaltado um dia, não bastasse eu ser assaltado, eu fui sequestrado. Eu falei, mas o dízimo não repreende o devorador? Conforme diz a Bíblia, repreende. Então ferrou, né? Porque se eu que sou o pastor da própria igreja estou falando para você dar um dízimo que repreende o devorador, eu fui assaltado, sequestrado, quase estupraram a nossa galera toda, eu acho que esses conceitos todos que talvez a religião pregue não sejam tão assim, não sejam bem assim, e possam em algum nível ser discutidos. Mas dentro da antiga visão, eu sequer poderia pensar isso, né? Tá escrito, é para seguir, pronto e acabou. Ele mandou, você obedece, pronto e acabou. Então, os psicodélicos, de modo geral, te dão esse direito de pelo menos olhar o planeta de fora e tomar novas decisões. Pelo menos o direito de pensar diferente. E aí isso foi evoluindo e estamos aí nesse processo todo ainda de desconstrução. E querendo ou não, a gente continua lutando contra vários sistemas que são políticos, porque a maioria dos psicodélicos a maioria não, 99% deles são proibidos. Continuamos ainda a lutar contra o sistema religioso, porque para muitas pessoas a ayahuasca está vinculada à macumba, ou os cristãos. Hoje, por exemplo, eu fui no fornecedor buscar a medicina, né, a ayahuasca. Quando eu estava saindo de lá, encontrei o irmão da minha igreja. Ele falou, pastor, você está nesse lugar do inferno? Ele me viu saindo de uma casa de Santo Daime, né? Que eu também já pensei isso. Quando eu passava em frente, que eu via aquela estrela acesa, aquele pessoal de branco, que o pessoal entrando, eu falei, não, é tudo encapetado. Isso vai tudo pro inferno, é todo um monte de gente alienada, né? E aí tava eu indo lá buscar a medicina e ele me pegou com a garrafa na mão e eu quase engoli a garrafa, não sabia, não tinha o que fazer. Mas, de novo, é um sistema. Isso quando não é o sistema da família, o sistema do governo, o sistema da igreja, os sistemas tentando, de alguma forma, se impor contra a gente, né? Então, tem sempre alguém querendo te catequizar, né? A um modelo de vida, a uma forma de crer e alguma coisa para você fazer. Então, a ayahuasca veio para mim exatamente como vamos derrubar tudo. Rio Grande do Sul. Vamos derrubar tudo, apaga tudo, quebra tudo, bota tudo no chão. E aí, depois de tudo muito bem assentado, talvez a gente volte na reconstrução do que de fato fizer sentido. Para mim, é vida. Porque, como concordo 1000% com o Guilherme falou bem isso, a nossa ideia é só concordar uns com os outros. Você pode vir, eu adoro, por exemplo, ouvir um cara chamado Vic Vanilha, né, que é um satanista. Ele é tão inteligente, ele é tão incrível, que eu falo, como é que eu posso gostar de um satanista se eu sou pastor? Né? Como eu não acredito mais no diabo, ele para mim não é um satanista, ele é só um filósofo dentro deste assunto, né? E é isso, mas o pastor jamais poderia falar um negócio desse há 5 anos e meio atrás, porque
né, vai totalmente contra o que a gente prega, o que a gente pensa, mas as medicinas não ligam muito para isso, não. Elas vêm e apagam o livro e mandam reescrever de novo. Realmente a gente também acompanha aqui o Vic Vanilla. Quem sabe a gente consegue trazer ele no podcast, que é bastante ocupado, mas é um cara muito inteligente mesmo. É quando você falou que você virou ateu e depois virou cético, você me lembrou que o Rogério, a gente foi para São Tomé das Letras fazer uma gravação lá, né? E quando chegou na cidade, foi uma série de coincidências, uma atrás da outra, que fez a gente parar num restaurante chamado Alquimista, que é numa casa que foi construída em 1700, e lá tinha a foto de família, uma mão fantasma, o nome do patriarca daquele que construiu a casa. Aquela, não sei se vocês mais uma vez, porque a fotografia começou em 1850. Um dos patriarcas da dinastia da família. Lá a gente teve uma experiência que ali eu deixei de ser ator e diagnóstico. A gente conversou, vou dizer assim, uma entidade. E se dizia ser vó de um rapaz. Eles tinham um aparelho lá chamado K2, que tem 5 luzes, ele pega eletromagnetismo. E eu, para ter certeza que eu não estava numa onda aleatória de energia no ambiente, um filme, não pegou agora. Você está me ouvindo? Coloca no amarelo. Ia no amarelo. Também. Coloca no vermelho, ia no vermelho. Eu falei, agora eu tenho certeza que eu estou falando com um ser senciente. A partir daquele dia, eu comecei a ter a certeza que existe algo muito além do que a gente tem na vida terrena aqui. Eu estou que nem você nessa busca aqui para achar a verdade. Agora eu vou perguntar aqui para o Guilherme, assim, o que você trouxe da católica? Né? O que você trouxe do catolicismo, da consagração da ayahuasca? O que juntou ali, que você aproveitou? Ou você mudou totalmente aqui para a religião? Da religião do catolicismo, eu trouxe muita disciplina. Né? Eu fiz tudo que você possa imaginar dentro da igreja católica. Né? Então, fui lá, fiz o catecismo, fiz crisma, fui coroinha por muitos anos, participava de todas as festas e consagrações da igreja. E, em um certo momento da minha vida, eu conheci o kardecismo. E aquilo já não me fazia mais sentido. Então, comecei a abandonar isso, a igreja. Meus pais me reprimiam muito, me forçavam muito ali, mas eu já estava em torno de 16, 17 anos, porque eu perguntava para eles, olha, eu não acredito mais nisso que eu falava, olha, tem que acreditar. O padre está falando, mas quem falou para o padre? Mas Deus falou para o padre. Não, mas Deus pode falar comigo, em vez de falar com o padre, se ele quiser falar comigo. Ah, mas o padre estudou para isso. Ah, então eu também estudei, eu também pode falar, mas Deus não é o mesmo para mim, né, para ele, então eu fui me afastando. Né, e desde então eu comecei a frequentar muito o kardecismo, ter essa base do espiritismo. Né, então eu fiquei por mais de 10 anos no espiritismo, né, o kardecismo, que traz uma base muito grande desse mundo, né, que é o que a gente está em primeira camada, né, de espiritual. Eles estão desse estudo que é quando a gente desencarna, vai para as cidades astrais, volta, fica nesse processo. Eles não vão muito longe, né, para mestres ascensionados, mas é um objeto de muito estudo e muito interessante. Né? Depois de muitos anos, eu fiz um outro curso dentro do kardecismo, acabei não ficando, porque o kardecismo também, como eles dizem não ser uma religião, mas eles o convidam de forma mais incisiva a trabalhar dentro da casa deles, a seguir as crenças deles, as filosofias. Como eu já estava dentro desse caminho das medicinas, eu decidi seguir esse caminho das medicinas, agradecendo tudo certo. Eles até não concordam com o cachimbo sagrado, que é da tradição xamã. Até uma amiga que fazia curso, que ela tem uma casa lá da nossa filial, em Minas Gerais. Ela também foi convidada a se retirar desse curso, porque ele falou para ela não usar mais o cachimbo sagrado, né? Ela falou, não, vou seguir o meu caminho também, né? Respeito do mundo. Né? Então, eu tenho uma base muito forte dentro do catolicismo, a minha família é toda católica, continua sendo católica, embora aqueles
agora que eu falo, mais ou menos 1 ano e meio que eles se interessaram, né, em saber o que eu estou trabalhando, os autonomia, saber o que é, mas até então não faz muito sentido, né, como que hoje é difícil falar, né, quando a pílula lá do Matrix, você vai tomar azul ou vermelha, aí você toma aquela, nunca mais a sua vida vai ser a mesma que é antes da ayahuasca. Existe uma vida antes e uma vida depois da ayahuasca para a maioria das pessoas, para algumas minoria, às vezes não sabe, mas não faz, acaba seguindo, né? A vida não faz grandes diferenças, mas para a grande maioria das pessoas, uma vida antes e uma vida depois. Né? Então, a minha vida hoje, ela é muito voltada em olhar fora da caixa, em perceber, em olhar por outros ângulos, em estudar outras religiões, em escutar outras filosofias, né? Porque cai tudo por terra, essa questão de Deus, diabo, certo, errado, em cima, embaixo, para trás, para frente. A gente acaba percebendo que está tudo aqui no agora, né? E esse agora, ele é interessantíssimo, tem tudo aqui. É só você olhar e tem um ensinamento ali no cachorrinho da esquina. Aí você olha para o lado, tem um passarinho voando, ele está pousando com o outro e dando comida na boca dele, aí você percebe um outro ensinamento. Então, os grandes mestres, eles dizem que o grande sábio é aquele que percebe o aqui e agora. Né? O desafio é esse, porque a gente é convidado o tempo todo a não estar nesse agora. A gente está aqui, está pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu fiz ontem, no que eu tenho que fazer com meu cachorro, com minha esposa, sair, você está num estado de distração, que a gente costuma dizer. Não percebe o que é o agora, o grande mestre do agora. Eu vivi grande experiência dentro da medicina, onde eu estava questionando a medicina. Né? E quando eu entrei na força, a medicina ela me mostrou um dia inteiro da minha vida, né? Desde o acordar até o do outro dia. E eu acordei, me veio a sensação, olha o milagre de acordar. Eu respirei, olha o milagre de respirar. Eu tomei banho, olha o milagre de se lavar. Né? E em um momento do dia, daquele dia, eu passei em frente a uma TV, isso dentro da minha visão. Eu passei em frente a uma TV, estava passando esses telejornais sensacionalistas, né, tipo da Atena. Naquele momento eu olhei aquela TV e me distraí. E ela falou, olha, dentro da imensidão de milagres que você teve dentro do seu dia, você teve uma pequena distração ali. Né? Ou seja, mundo ainda nos convida a distrair muito. E aí a gente tem a sensação que a gente vive uma desgraça completa. Mas se você for olhar para o lado, ou olhar para si mesmo, você percebe que milagres acontecem instantaneamente, o tempo todo. Milagres acontecem, né? E aí a gente percebe que o mal, né, a sombra, ou aquele pontinho preto lá do yin, que faz todo sentido para mim, aquele pontinho preto é só um pontinho preto, necessário também para o nosso aprendizado, né? Necessário. Então, a gente que luta contra muito o sistema, eu às vezes entro nesse conflito interno de que o sistema também ele é necessário. Né? O sistema também ele faz parte do Criador, faz parte do todo, não é excluído do todo. Então o sistema está ali por um motivo, e esse motivo é nos ensinar a percebê-lo de alguma forma. E o grande desafio, o grande mistério, e a sensação gostosa, eu sou um estudioso, eu gosto de diversificar, eu gosto de muitas coisas, é tentar perceber tudo isso e sentir, né? A gente dentro da ópera, a gente convida muito a sentir, a sair um pouco do mental, né, que é o que as medicinas nos convidam a sentir. Né? Não adianta a gente ler 10 livros, você saber tudo de ayahuasca, toda a teoria, se você não consagrar, você vai sempre ficar dentro da teoria. E essa dimensão nossa nos convida a sentir. Eu costumo dizer que é a dimensão do sentir. Porque através do sentir a gente vive a experiência necessária ali para poder tomar consciência. É através da consciência que a gente ressignifica
né, aquilo que a gente traz de traumas, de crenças, da ancestralidade, né, e vai curando para frente o futuro e o passado, que não existe, está tudo agora. A gente cura a nossa ancestralidade, cura as nossas gerações futuras, está registrado tudo nesse agora. Estou entrando aqui num papo meio filosófico, tá? Se você quiser, pode cortar. É bom, é bom. Então, é isso. Se você for lá consagrar com a gente uma casa, fazer agora um mexão. Somos uma casa que eu, quando adentrei ela, eu fui completamente contra, né? Eu fui, como que eu posso dizer? Eu não aceitei ela como ela é naquele momento, porque eu venho de uma linha de muita disciplina dentro da ayahuasca, né? De que mulheres da direita, homens da esquerda, vamos fazer a roda, vamos tomar dessa maneira. E quando o Tiago, eu via aquela liberdade dentro da chácara, o Tiago foi falar sobre, para quem estava indo na casa a primeira vez, eu resolvi escutar, eu já estava indo embora, deixei só minha esposa lá, e ele comentou sobre a ayahuasca, como é a casa, e como a psilocibina. Eu resolvi, né, consagrar cogumelo. E o cogumelo, naquele dia, eu ri 3 horas direto, ri de chorar, assim, só ri. E aí, depois que minimizou, né, aquele estado ali no gramado, que eu tava só rindo, alguém, ou eu mesmo, ou a espiritualidade disse: você conquistou essa liberdade. É uma liberdade com consciência, é uma liberdade madura. Né? Então, usufrua dela. Senta ali debaixo da árvore de mexerica, vai lá no galinheiro, vai lá no gramado, pode ver. Você é livre, mas você está sendo observado. E a sua segurança não seja colocada em xeque. E desde então eu me apaixonei pela casa, me apaixonei pelo Tiago, pelo pastor. Né? Ele é chamado de pastor dentro da casa. Mas o grande líder, eu acho que você vai entrar depois nesses assuntos, o grande líder é aquele que não enxerga a liderança dele, né? É aquele que ele é simplesmente líder, ele é pastor, ele é líder, ele é um amigo, ele é o pai, ele é o que a pessoa quer que ele seja, né? Porque ele simplesmente exerce isso com muita naturalidade. Né? Então, é uma caminhada que eu digo para você que não é 100% maravilhosa, porque ao mesmo tempo que a gente olha para a nossa luz, olha para isso tudo, a gente é convidado a olhar para a nossa sombra, não tem jeito. Então, a ideia da OCA é integrar essas medicinas justamente para dar um apoio para aquelas pessoas que passam por processos e que estão olhando ali muito pela tempestade, pela sua sombra, né, pelas suas sombras. Então, precisa sim desse apoio, precisa dessa orientação, e as medicinas, os terapeutas, eu e o Tiago, estão aí para dar esse apoio, para dar essa força, porque assim vai. Um dia é você, outro dia é eu precisando de você. Ninguém é melhor do que ninguém, então todo mundo mesmo tá. E caminhando, né? Caminhando aí dessa força. É isso. Tiago, vou fazer uma pergunta sobre o seu lado cético. Como é que você enxerga o que a ayahuasca faz com você? Ela está expandindo parte do teu cérebro atualmente que você não teria acesso normalmente? Ou você acha que ela está te colocando em contato com coisas espirituais que estão além da tua cabeça? Eu até então, dentro da minha concepção, assim como o Guilherme falou, não existe nada fora, né? Tudo é dentro. Inclusive, desde a minha primeira consagração, eu ouço uma voz, e essa voz conversa comigo. Há quem diga que essa voz é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus, é a voz do Divino, é a Pachamama, é a Mãe Natureza, é o seu Exu, seja lá o que for. Só que eu ouço essa voz na minha própria voz, em primeira voz. Então, por exemplo, na minha consagração que eu fiz na semana passada, na sexta-feira, né, no Acacense, que a gente faz aqui em São Bernardo, veio como se fosse uma frase, assim, que eu falei, nossa, que frase incrível, que frase interessante, que conceito interessante. Mas eu ouvi o conselho na minha própria voz. Então, para mim, tudo está exatamente dentro de mim. Os psicodélicos, na minha visão, né, e na visão dos estudos, na maior parte do caso aí no âmbito mais teórico, ele é um fármaco que te coloca no estado alterado de consciência exatamente pela composição química que ele tem. Então, a ayahuasca nada mais é do que uma hipnose medicamentosa.
quando você é colocado nesse estado de hipnose, você acessa esses estados de inconsciente e subconsciente, e aí, querendo ou não, em algum momento dessa minha inconsciência, tem que voltar às 4 leituras da Bíblia que eu fiz inteira, a Torá, o Zohar, os livros todos que eu li, mais de 1000 livros, né, ao longo da minha vida. E aí eu acho que na grande teia da vida, na grande construção desse ultra quebra-cabeça, essas informações vão voltando à tona, vão se conectando com uma aula, com um curso, uma reunião que eu fui, um filme que eu assisti, e aí essas coisas todas vão criando e vão tecendo, né, as experiências que a gente vai tendo ali dentro da ayahuasca. Então, assim, para mim, é isso que efetivamente é. Até então, quando você for no ritual, você vai ver que todos os rituais ele tem um tema. Nosso próximo é na energia dos havaianos, né, no Kahuna, aquela vibe ali do Havaí. Mas quase sempre, não importa o tema, eu só tenho mirações com índios. Então eu já fui no ritual da casa de uma colega que era deusas negras, rainhas africanas, Exus, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vi nada disso, só apareceu índios. Aí eu fui no ritual dos preto velho de não sei o que, da Quimbanda, blá, 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 só apareceu índios. Assim como não importa o tema, ou não importa em que estado eu esteja, quase, porque eu sou indígena, né, tanto por tataravó, quanto dos 2 lados da família, a gente é Pataxó de um lado e Tupinambá do outro, então são etnias muito fortes na família, que eu ouso até acreditar que foi essa ancestralidade que me puxou do nada, né, eu não sou branco, né, minha certidão de nascimento está escrito pardo, né? Mas eu prefiro me dizer de fato indígena. Acho que a mãe do Brasil é indígena. A minha cor aqui é pardo. Então, assim, essa ancestralidade me puxou para ir lá tomar um negócio que eu não fazia ideia, num lugar que eu fazia menos ideia ainda, mas só tomei porque era um psicólogo, era um rabino e estávamos numa sinagoga. Então, assim, ali era o meu povo, era a minha fé, era a minha crença, era o meu Deus, era meu tudo. Só que aí, quando eu tomei essa bendita bebida, aí a vida vira de cabeça para baixo, o mundo vira de cabeça para baixo, porque você pode olhar o mundo do lado de fora, né? E aí as experiências foram... Não é que eu virei cético, eu só fui desfazendo as minhas crenças absolutas. O que se manteve, né? Depois da chuva com sol vai vir um arco-íris, não precisa crer. É óbvio, vai vir e pronto. Né? Depois de uma noite muito estrelada, quer dizer que o outro dia é super ensolarado, não é questão de fé. Agora, dentro desses processos de ayahuasca, eu vivi uma incorporação, talvez teria sido uma canalização, aí eu super achei estranho mesmo, porque o crente, pastor, canalizando um cara morto de 6 meses atrás, aí eu fiquei endemoniado mesmo e tô brincando, né? Aí eu realmente fiquei assim, fora de mim, muito inconsciente por quase 1h30, e tudo que eu falei, quando ela voltou, ela falou, Thiago, você não tinha como saber aquilo, era a história minha com meu pai. Ainda assim, como eu gosto muito de constelação, falta poucas horas para eu formar lá no curso de constelação, eu ainda assim ouso pensar que não era o morto que falou comigo. É porque eu estava a 1 metro dela, então eu acessei o campo sistêmico dela e o pai dela está nela. Ela é 50% do pai dela. Então esse campo sabe o que o pai queria falar e não pôde porque morreu, e sabe o que a filha queria ouvir e não pôde porque não deu tempo. Então eu ainda ouso, né, teoricamente falando, ou sistemicamente falando, pensar que é isso que acontece, é isso que funciona, e é assim que é. Então, por isso que eu procuro espiritualizar menos, né, e racionalizar um pouquinho mais, mas não também dentro dessa lógica, assim, tão, sei lá, darwinista, né? É mais uma lógica, assim, do tipo, é a lógica que eu consigo acreditar. Então, eu só estou indo dentro do que eu consigo acreditar, sem desfazer da fé de ninguém. O Guilherme fala, Thiago, vamos assentar não sei o que do Exu, não sei o que. Eu baixo a cabeça, aceito tudo, acato tudo e bora lá. O que você está fazendo? Não faço ideia, querido. Ele mandou, nós obedece, é pro bem? É pro bem. Então vamos acender aqui a vela, vamos buscar, vamos orar, vamos rezar, vamos jejuar e vamos fazer acontecer. Então, para mim, os psicodélicos até te dão, sim, acessos espirituais interessantes, né? Mas como eu estou na desconstrução, para poder não voltar para as caixinhas que já existem, então eu prefiro ainda só mexer com marreta, retroescavadeira, só ferramentas de demolição mesmo. Não tô construindo nada ainda. Você fala que você sempre está vendo, não importa o tema, você acaba vendo sempre os seus ancestrais. Você acha que eles estão ali para te guiar, ou eles têm algo para te dizer e você ainda não conseguiu entender o que eles querem te passar? O que você sente nisso? Quando eu me refiro a ancestrais, eu estou falando dos ancestrais do ponto de vista sistêmico das constelações familiares. Então, eu estou falando da ancestralidade mesmo, do meu pai, da minha avó, tataravó, bisavó, tal, como se fosse uma linhagem de sangue, né, em que ninguém nunca,
nada nem ninguém nunca vencerá na verdade. Você pode contar uma mentira hoje, daqui 600 anos essa mentira será descoberta, porque nada pode se contra a verdade. Então, não é um ancestral do ponto de vista caboclo, do ponto de vista supostamente espiritual, né? De uma ancestralidade espiritual. Eu nem sei se isso de fato existe, se isso de fato procede. Eu acho que faz sentido, mas eu ainda não experimentei. Então, depois, até que eu brinco falando pro pessoal, gente, vocês que falam com ZT, vocês que têm contato alienígena, tem um irmão na casa lá que a gente chama ele até de Rafa ET, né? E ele conduz pra gente cerimônias na vibe dos arcturianos. Eu falo, querido, você que é íntimo lá do ZT, fala pros caras falar comigo. Porque assim, eu não creio em nada, eu não tô vendo nada e eu já tô pregando tanto. Imagina se eles me abduzir. Se eles me abduzir daqui por 1 minuto, eu vou arrancar a roupa e vou pra Paulista pregar essa verdade. Porque eu não tenho dificuldade de pregar o que eu creio. Só que eu não vou mais pregar as crenças que eu não experimentei. Eu não vou mais pregar de pagar pau. Porque eu pregava o dízimo e fui roubado. Eu pregava sei lá o que e fui confrontado. Eu pregava outra coisa e aí eu vi que depende. A mesma fé na mesma coisa, no mesmo Deus, tem 1000 respostas diferentes. Falei, não, aí não achei padrão, não achei forma de seguir isso com tranquilidade de coração, com interesse de coração. Então, assim, quando eu me refiro à ancestralidade, é deste ponto de algo sanguíneo mesmo, que talvez a minha ancestralidade, que tanto da mãe era indígena quanto do pai é no afro, né, no candomblé, de alguma forma esse sangue, essa raiz genética mesmo, veio aqui no passado, no futuro, 200, 300 anos depois e falou, ei, vamos ali tomar um negocinho, né? E aí a gente até brinca dizendo que quem está vivo nesta era, 2024, sem tomar um negocinho, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns mesmo, porque em alguma forma o negocinho é uma igreja, o negocinho é uma religião, o negocinho é um álcool, o negocinho é uma medicina, é um psicodélico qualquer, o negocinho é uma novela, o negocinho é uma fofocar com a vizinha no portão, mas quem está conseguindo viver esse nível de espiritualidade que é tão difundido, mas sem se utilizar de nenhum subsídio, né? Tá de parabéns, de verdade. Conte com o meu apoio e com a minha boa intenção. Eu concordo com você. Ô, Guilherme, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, enquanto eu sou um leigo nesse assunto. Os amigos da Paraná Ataque também, em grande maioria, são. Eu já pedi para você explicar para a gente o que é o xamanismo. Xamanismo, na minha concepção, né, eu, quando saí, né, da empresa no final do ano, eu recebi uma informação de que quando eu rompesse isso, eu deveria ir para o Acre, vir uma imersão no Acre. Então, a partir do momento que meu contrato ele terminou dentro da empresa que eu trabalhava, e eu já comprei a passagem para ir para o Acre, fiquei quase 30 dias lá, 18, 20 dias lá, né, para poder perceber isso na pele, né, então não ter a teoria, perceber o que é os xamãs, perceber o que é o xamanismo ali dentro do Acre, dentro das tribos, né. O xamã para mim é uma pessoa, é um grande mestre, né, que é igual, isso dentro do que eu aprendi, né, lá dentro do Acre, do que eu percebi, que recebe a grande missão de conduzir a sua tribo, conduzir os irmãos que estão ali, né, de literalmente fazer um movimento, né, de fazer esse movimento espiritual, seja ele de trazer, de canalizar e materializar, né. Então, os xamãs dentro das tribos que eu fui, por exemplo, é o mesmo que come ali sentado, no chão com todo mundo, é o mesmo que passa as mesmas dificuldades, não tem nenhuma, como que eu posso dizer, não tem nenhuma, ele não tem recompensa nenhuma por ser xamã, ele simplesmente tem essa responsabilidade de unir as pessoas, igual ele conduz as cerimônias de ayahuasca. Então, xamã para mim é uma pessoa que tem como missão conduzir, né, os irmãos ali a fazer esse movimento e a canalizar, né, espiritualmente falando, mensagens, trazer uma direção dentro da tribo, né? Então, é de uma importância muito grande, principalmente porque a maioria das tribos, infelizmente, estão perdidas, porque às vezes o xamã ali, ou aqueles líderes ali, se perderam dentro das suas próprias sombras, né? E a maioria das tribos que ainda continua ali dentro das suas tradições, dentro das culturas, os xamãs, eles mantêm ali rituais. Então, nas tribos que eu fui,
eles fazem rituais 2 vezes por semana, né? E é muito interessante porque dentro da tribo não há uma ordem de que você tem que participar, você tem que tomar ayahuasca, você tem que ser assim, não. E se não for ninguém, eles estão lá consagrando sozinho e estão fazendo ali, mantendo, porque é eles com eles mesmos, né? Eles têm que dar o exemplo, né? Ser xamã, para mim, é dar o exemplo para si mesmo, né? É dar o exemplo para si mesmo. Então, assim, eles seguem essa linha porque eles veem no xamã um grande homem, um grande líder, um grande, uma grande pessoa que encara ali não só as suas sombras, né? Mas as dificuldades de dentro de um projeto grande, né? Então, assim, eu tenho percebido isso dentro da Oca hoje. Eu não me considero xamã, longe disso, mas já sinto a responsabilidade de conduzir, de receber, de pessoas chegarem para mim, me ligarem em certos horários do dia, falando, não, eu vou recair, preciso de ajuda, preciso de uma orientação, preciso de um rapé, o que eu faço, né? E aí a gente deixa um pouco a nossa vida particular, nosso ali aconchego de casa, para ajudar um pouco a conduzir, ajudar a dar uma orientação, a trazer aquela pessoa de volta ali num momento ali de dificuldade, né? Então, para mim é isso. O xamã, o papel do xamã, ele é isso. Ele é o mais humilde e simples possível, porque o desafio maior é ele com ele mesmo. E como é que uma pessoa se torna xamã? É um chamado, é uma linhagem? Não, pelo que eu percebi, ela se torna um xamã pela própria liderança dela. Não existe uma linhagem ou algum ser espiritual chega para... Pode até vir falar, olha, você agora é o xamã, talvez é aquela mensagem que ele precisava. Mas eu vejo que é uma descoberta de si mesmo, da sua missão, do seu propósito, daquilo que você quer para a sua vida, como propósito de vida. Então, eu até discordo, né, de pessoas que dizem, eu recebi esse chamado de Deus e agora eu vou conduzir as pessoas. Tudo bem, se esse chamado veio dele mesmo, né, então aí é da consciência da própria pessoa, se ele está usando isso como eu sou mais especial porque a mensagem veio para mim e não veio para você. Não, se você quiser, você pode largar tudo aí no seu paranormal, abrir uma casa de ayahuasca e servir ayahuasca, e algumas pessoas vão te chamar de xamã, outras de pastor, outras de padre, e você pode não se achar nada disso, né? Porque talvez você entenda que o seu papel é somente ali servir o copinho. Então, eu e o Thiago, a gente fala, nosso papel é só servir o copinho ali e conversar com alguma pessoa ali que está com um pouco de dificuldade aqui, ali, e fazer. Então, esses arquétipos, né, eles são criados pelas próprias pessoas. Lógico que eu não nego a nossa liderança, eu não nego a minha liderança, a minha responsabilidade, né? Eu acho que isso é associado, né? Então, tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha liderança dentro da casa, tudo que eu aprendi eu tento aplicar da melhor maneira possível, mas sempre ouvindo, sempre sentando no mesmo chão, sempre comendo a mesma comida, sempre ouvindo ali, mesmo que seja alguma coisa ali que para mim não faça sentido, mas para outra pessoa faz muito sentido eu ouvir ela. E aí se torna tudo harmonioso dentro desse projeto, que é um grande desafio, né? Como o Thiago falou, a gente recebe pessoas de Umbanda, evangélicas, céticas, com muitas verdades, né? Então, chegam lá com muitas verdades. A minha verdade é essa, é o certo e pronto, acabou. Olha, não pode, o fogo aqui não pode apagar, porque se apagar vai acontecer isso, isso e isso, né? Então, gratidão, eu respeito muito a sua verdade, mas dentro da casa a gente conduz dessa maneira. A gente conduz não só com a sua verdade, mas com a verdade de todos, com a contribuição de todos, com a harmonia de todas, mas nós, como líderes, conduzimos dessa maneira, dando o máximo de liberdade possível até um ponto, até um certo ponto, né? Até um limite ali, né? Então esse é o nosso objetivo, é alargar a liberdade, mas quando chegar dentro daquele limite é importante a gente intervir, né, para não prejudicar ou não invadir a privacidade do outro, ou não invadir ali
e desrespeitar o irmão que está do lado. Maravilhoso. Nosso link ele é de 60 minutos, nós vamos dar uma pausa, 5 minutinhos para uma água no banheiro, e a gente volta com o segundo link. Então vamos continuar. Aqui umas perguntas e finalizar. O que é a ayahuasca? É uma erva, uma semente, uma planta? O que ela é? E como é que funciona a extração dessa ayahuasca? Como é que ela é? Responder, tio. Falei demais. Vamos lá. A ayahuasca, dentre as várias culturas que se utilizam dessa bebida, o nome dela, né, o significado pode ser o vinho da morte, ou o vinho das almas. Tem sempre a ver com essa questão de vinho, de alma e de morte, né, nas suas variadas possíveis traduções. Então, a bebida em si, ela é o cozimento de duas plantas brasileiras, né, a chacrona e o jagube. De uma vem a miração, de outro vem o sistema de conseguir deixar a gente no estado alterado de consciência por tantas horas, né? Porque no normal todo mundo tem DMT no próprio corpo, mas ninguém fica na força de 6 a 8 horas, porque a gente tem um sistema anti-força natural do nosso corpo. Aí essa ciência milenar dos indígenas e de tantos outros povos, né? Acharam por bem misturar plantas, inclusive com mais de 100 km de distância. E como é que os caras sabiam, né? Da proporção que se deveria utilizar entre a folha e o cipó, porque as mulheres, quando vão fazer o chá, quando elas vão lavar as folhas, só da água da folha entrar debaixo da unha, elas já estão tendo mirações. As cores já ficam diferentes, o ambiente já fica diferente, só que esse estado alterado não passa de 15, 20 minutos. Tem que vir o cipó. Quando vem o cipó, ele te coloca nesse estado em que é como se fosse quando você desativa o antivírus do Windows para poder fazer uma instalação de um programa novo. Né, o cipó tem essa capacidade no corpo de te deitar na força. Então a origem é exatamente essa, é 100% natural. As aldeias costumam fazer com a água do rio, né? Até o Guilherme foi lá pro Acre. Como é o nome do rio, Gui? Bom. Croa. Então as aldeias fazem pegando a água do rio para ser o mais natural possível, né? E ali tem todo o processo de cozimento, tem todos os rezos, né, que vão sendo feitos enquanto está havendo a preparação. E tem-se também, de fato, muito comércio, né? Talvez as aldeias até vendam o chá também como uma forma de manter a subsistência deles lá no dia a dia, até porque eles também são fortes no cultivo dessas plantas e na produção do próprio chá em si, e aí esses chás são abastecidos aí em todos os grandes centros no Brasil e em vários lugares do planeta, com essas medicinas que saem aqui da nossa América Latina mesmo, né? Então, basicamente é isso. Cozimento de duas plantas brasileiras, típicas mais ali da região do Amazonas mesmo, e do Alto Acre, mas tem para todo lado, tem no Rio de Janeiro, tem plantios, né, de chacrona e de jagube para tudo quanto é lugar, e essa é a medicina. Simples que dá raiva, mas um copinho de 50 milímetros faz miséria. Simples assim que a gente já tem tudo pronto, né? Já sabe, tem uma diferença de 100 quilômetros entre uma planta e outra. Sim. E eles, como é que eles descobriram isso? Eu vou juntar isso aqui com isso aqui. Uma planta não tem nada a ver com a outra, é um cipó, literalmente é um cipó, né? E a outra é uma folha, né? Quem não tem racionalidade para explicar isso, né? Aí que a gente foge um pouco disso, né? E vocês sabem quando foi que a ayahuasca ela saiu dentro das tribos indígenas e começou a chegar nas grandes cidades? Como é que foi esse processo? Tá. Quando você estuda um pouco dos processos de antropologia, né, tem várias possíveis datas. Eu já vi estudos que indicam, por exemplo, mais de 100 anos, mais de 150 anos, porque era comum dos indígenas, mas aí, no caso aqui, a gente tem as grandes 3 religiões ayahuasqueiras do Brasil, que é a Barquinha, a União do Vegetal e o Santo Daime. E aí eles eram seringueiros, né? Eles estavam sempre na mata, colhendo ali a extração para poder fazer a borracha e tudo mais. E aí, nesse contato com índios, acabava que falava, sei lá, o pessoal está sentado em volta de uma fogueira, vamos beber, vamos conversar, vamos contar a história, vamos. Mas numa dessas vezes, né, falava, não toma isso daí não, toma essa daqui. Né? E aí, numa situação como essa, teria sido dado ao mestre Irineu ali a capacidade de praticamente receber na força toda a ideologia, toda a doutrinação que ele faria por meio
do Santo Daime, né? E tem rezos, tem casas, tem igrejas, tem coisa pelo planeta inteiro. O Santo Daime e a União do Vegetal são fortíssimos, né? Então, dados históricos aí é nessa média, de entre 70 e 100 e tantos anos, é o tempo que isso teria saído um pouco dos índios e vindo também para o homem branco. Isso é o dado que se fala, né? Mas quantos estrangeiros, de repente, estiveram ali também no garimpo ou vieram fazer algum tipo de excursão turística numa aldeia e eventualmente receberam, né? Até porque quando a gente fala em psicodélico, talvez haja necessidade de esquecer da ayahuasca e pensar no princípio ativo, que é o DMT. Então tem outras coisas com DMT, como por exemplo a jurema preta também tem DMT, o próprio corpo tem DMT, tem um peixe que tem uma espécie de DMT. Então a molécula em si é o DMT. A ayahuasca é só um caminho, né? Aí você parte, por exemplo, para a utilização dos sintéticos, você tem também um DMT que é sintético e que quando você toma e vai para um ritual, você tem a mesmíssima experiência do que você teria se tivesse tomado uma coisa que é 100% natural, só são tecnologias diferentes, né? Formas diferentes de se chegar no mesmo lugar. E o Charlie já saiu do Brasil, tá rodando o mundo. Roda o mundo, roda o mundo. A gente tem uma casa em Portugal, né? A casa em Portugal? A Cachalão tem uma casa em Portugal, no estado de Algarve, né? Então, mas tem ayahuasca na Austrália, tem ayahuasca na África, e tem essas bebidas enteógenas, inclusive locais deles, com outros nomes, né? Se eu não me engano, eu não lembro se é na Índia ou se é no Tibete, tem uma abelha, que o mel dessa abelha é psicodélico. As pessoas dão uma colherada nesse mel e entram na força. Então, assim, muitas coisas são psicodélicas, inclusive a respiração, né? A gente já entra na seara do Tantra para falar um pouquinho de que várias coisas nos colocam no estado alterado de consciência. Por exemplo, a televisão, que é hipnótica. Você senta lá, começa a assistir uma novela às 6 da tarde, quando você vê já são 10 horas. Ou seja, ali houve um estado alterado de consciência. Então, a respiração, a meditação, o DMT, a psilocibina, o MDMA, tem muita coisa, né? São só condutos para te colocar nesse estado. E também se atinge, inclusive, girando. Né? Tá aí o porquê quando as pessoas giram numa gira, elas entram num estado alterado de consciência, como os árabes fazem lá no giro surf, né? Eles põem a mão para cima e gira. E aí, se você assistir um giro surf, você vai ver que com 30, 40 minutos desse giro, as pessoas estão com o olho branco virado para cima. Né? Ali eles entraram em medríase. É um estado profundo do transe, é um estado ali profundo de hipnose. E aí, nesse estado que é nesse estado que entra a condução dos xamãs, é nesse estado que entra a condução das casas, em dar para as pessoas direção. Porque uma coisa eu te falar assim, querido, vou falar de mim aqui, né? Eu precisaria emagrecer pelo menos uns 20 quilos para ficar minimamente saudável. É óbvio que eu tenho que perder isso. Mas aí vem a minha crença, por exemplo, eu estava na força da ayahuasca e aí o Osho apareceu para mim e falou assim, irmão, o que você acha de perder 20 quilos? Aí eu volto com essa... Olha, se até o Osho falou comigo, eu vou entrar na academia e vou perder esses 20 quilos. Então é muito comum que apareça para você, na miração, a figura de poder que para você é interessante. Então é por isso que algumas pessoas encontram a avó, encontram Jesus, encontram algum dos orixás, encontram um ET, encontram aquilo que faz sentido para você. Mas na minha visão, é sempre o transe, né? É o transe mediúnico, é o transe normal que acontece em todas as religiões, e essas medicinas apenas facilitam o ingresso a essa dimensão. Porque nessa dimensão, o que é dito lá tem muito mais poder do que o que é dito aqui. O que é dito lá não tem os filtros da razão que normalmente se tem aqui. Então, por isso que esse ritual que o Guilherme conduz amanhã é um ritual de PNL. Então, a gente faz um ritual de ayahuasca e no meio dessa vivência ele coloca os áudios de PNL para reprogramação. Reprogramação acerca de prosperidade, acerca de vida conjugal, acerca de saúde. A gente tem direito à saúde, mas nos venderam a desgraça da doença. E a gente está doente o tempo todo, achando que isso é mera punição do sistema, ou de Deus, ou seja lá de quem for. O Luiz Rey falava muito sobre isso, né? Entre debaixo de um chuveiro, se imagine tomando um banho de cachoeira e manda as doenças embora. Você vai se curar. Se você acreditar nisso num estado muito profundo de inconsciência, você vai se curar. E não é uma cachoeira, e não é a natureza, é só o chuveiro da sua casa. Mas se nesse transe você entrar profundo, quando você sair do banho, você está sem a doença em si, né? É isso. São 3 vertentes, né? 3 grandes vertentes que trabalham com a ayahuasca. Então, como é que se garante assim, a qualidade? Existe uma receita que tem que ser seguida à risca para todo mundo? Ou um faz de um jeito, outro faz de outro? Como é que funciona?
Qualidade, você está falando do chá. Isso. Então não são só 3, são no mínimo umas 4 grandes vertentes, que aí entra também a vertente das casas de xamanismo, né? E aí já vai desembocando também nas igrejas, nos centros, nos terreiros, nas umbanda e tal, e também é uma galera grande espalhada pelo planeta inteiro, também tomando enteógenos. Cara, eu acho que o controle de qualidade disso é a experiência, é o empirismo mesmo ali de cada aldeia, é o empirismo de cada feitor, né? São pessoas que normalmente consagram a medicina há muitos anos e se sentem nesse chamado, né? De fazer o plantio do cipó, fazer o plantio da folha, tem uma proporção, né? Que geralmente é de 30%, se não me engano. Sei lá, 1 quilo de folha, você põe 300 gramas de cipó, e tem todo um processo para lavar a folha, bater o cipó, colocar ele na água, tem os cozimentos, aí você vai tirando os graus da ayahuasca, né? 3x1, 4x1, 8x1, até chegar a mel e semi-mel, tem o gel também. Então, assim, o controle de qualidade é bem dentro do empirismo mesmo. O que os grandes centros recebem são uma garrafa com um chá preto dentro, e a gente toma aquilo, vira do avesso, vomita horrores, bota para fora os bofes, as tripas e o fígado, e é um processo incrível, isso dura de 6 a 8 horas, e o controle de qualidade, nesse caso, eu acho que depende muito da fé. Mas nunca ouvi falar que as pessoas passam mal porque não havia qualidade no chá, né? Ou não havia qualidade na concentração, ou na forma em que o chá foi, de fato, preparado e chegou até as casas, né? Sempre há mau uso, uso indevido, uso misturado, não preparo, né, anterior, não preparo posterior, o não respeito ao processo em si, que é realmente muito intenso, e o controle de qualidade vem exatamente de também confiar na natureza, e isso é xamanismo. Guilherme, vamos assim, eu e o Rogério, a gente vai lá para a cerimônia. Como é que a gente tem que se preparar? O que pode se esperar? O que vai acontecer para quem está indo pela primeira vez? Boa pergunta, né? A gente responde isso, né? Muito bom. Preparação, costumo dizer 3 dias antes, né? Se abster um pouco de comidas mais pesadas, tá? Isso pro lado espiritual, você sabe um pouco ali da conexão ali animal, né? Dessa que há ali um sofrimento, toda uma questão, então se abstém, mas pro lado de corpo é mais para absorver melhor o corpo, não que ela costuma causar uma indigestão, né? Se tiver com comida pesada, essas coisas. Então se abstém ali, comida mais leve, pelo menos 3 dias antes, se abster de filmes mais pesados, de noticiários, dessas coisas, tentar passar um dia mais presente, né? Mais observando, mais respirando melhor, para ficar um pouco mais leve, para que você esteja menos poluído, digamos assim, ao consagrar a medicina, menos poluído de alimentação, menos poluído de memória recente, né? Enfim. Não mais, se você disser, hoje eu comi feijoada ontem, posso consagrar amanhã? Pode, inclusive lá no Acre eu quebrei essa crença, né? Porque eu consagrei com alguns índios, passou na madrugada ali, eu tava na força ainda, eu tô escutando o pessoal fritando bife lá, os índios fazendo ali, conversando e tal, e eu perguntei, eu falei, vocês não seguem essas questões? Não, é muita energia, tem que comer, meu filho, tem que comer para aguentar esse tanto de energia. Então, assim, não há uma contraindicação, há uma observação, tá? Então, principalmente para quem é a primeira vez, a gente que está dentro da cidade, muita poluição de todos os lados, se abster aí, minimizar essas questões. Tem alguma outra pergunta que você fez? Efeitos físicos, assim, primeira vez que eu estou lá tomando ayahuasca na minha vida. Aí tem gente que fala que você bota tudo pra fora, ou então dá um piriri violento, é verdade? Isso é verdade? É historinha? Ou é de cada... Verdade. Eu tenho 10 anos que eu consagro. Na última cerimônia, estava tranquilo, o Thiago estava tocando a cerimônia, eu resolvi me aprofundar um pouco mais, porque geralmente, com a experiência, com o tempo, a gente consegue não é ter o controle, né? Longe disso. Hoje eu estou aqui para trabalhar, para fazer um movimento. E, como estava tranquilo, eu falei, vou fazer um trabalho mais interno. E me liberei para a medicina, tomei até um pouco mais.
vomitei muito, né? Fiz todo um trabalho de limpeza lá. Eu gosto muito, particularmente, estava com muita saudade disso, né? De fazer muita limpeza, porque realmente depois que passa é muito bom, é transformador, pelo menos para mim, né? Então, não há essa diferenciação. Eu digo isso porque, às vezes, a pessoa fala, fulano tem 10 anos que consagra, 5 anos, não vomita mais. Não tem isso, né? É a mesma coisa, é sempre uma novidade diferente, é sempre uma experiência diferente. Então, há sim a possibilidade da limpeza, né? A medicina trabalha, geralmente, na primeira hora, ela vem trabalhando, limpando ali, regulando os chakras, né? E nesse processo de regulação, ela vai concentrando ali no seu sistema digestivo o que eu costumo dizer que é a energia um pouco mais densa, para poder ela entrar mesmo no seu inconsciente e fazer o trabalho que tem que fazer. Então, para mim, é muito perceptível hoje quando a energia está sendo limpada, os chakras estão sendo alinhados até certo ponto, dali eu jogo para fora aquele excesso, aquilo que que desregula, digamos assim, e aí eu consigo fazer um trabalho mais harmonioso. Mas é absolutamente normal. Número 1, 2, vou vomitar, chorar muito, bocejar, outro tipo de limpeza. Gritar, às vezes é um... Sorrir, rir, às vezes a pessoa tá rindo lá, né? Tá tendo um momento assim de um momento mais introspecto, de uma música ali mais triste, tá, o cara dando risada ali, rindo até, e é fantástico isso, né? Então, existem várias formas de limpeza, que é absolutamente normal, não precisa ter medo, é tranquilo, e é muito gostoso, inclusive. Tem uma pergunta pra gente que houve assim alguma experiência, alguém deu um depoimento de algo assim, você falou, nossa, eu não acredito, nunca vi isso antes acontecer. Já teve essa experiência? Assim, nossa, isso aqui, nunca vi isso acontecer. Já houve isso? Os dois? Já teve, Thiago? Sim, sempre há, né? Por exemplo, a gente ouve, é muito comum nas experiências de ayahuasca esse lance com incorporação, não que a ayahuasca promova isso, quem promove isso é o estar alterado, né? Se a consciência estiver alterada e você estiver suscetível àquela energia, a esse campo, então é comum que isso aconteça. Assim como as canalizações, assim como a gente vê, é muito normal as pessoas falarem espanhol, e assim, até com um ar assim, até de falar, nossa, parece que a pessoa realmente fala, né? Porque não querendo ou não, quantos filmes em espanhol a gente assistiu, né? Ou filmes em inglês, e o seu inconsciente está lotado dessa informação, e nessa hora em que o racional, que é aquele que pensa, é aquele que decide, é aquele que acha feio ou acha bonito, é aquele que te coloca ou não um viés de ridículo, quando ele é reduzido, porque na verdade o psicodélico também é um anestésico, né, de certa forma. Então quando ele anestesia essa parte racional, que é o que também chamam de ego, né, que está na frente, que está no controle, essa parte anterior, que é uma parte inclusive mais reptiliana, ela vem para frente, ela assume o comando do corpo, muitas coisas estranhas. Você assistiu aquele filme, é uma trilogia, se eu não me engano, é Espelho, Vidro e Corpo Fechado? Assisti. Tem um rapaz que no filme, o tempo inteiro, ele fica falando assim, ó, ele tá vindo, vai chegar, tá vindo, vai chegar. Não sei se você lembra desse episódio. Bem no final, ele faz algumas coisas com o corpo que não é nada assim, fora do normal, mas ele ganha uma força descomunal, ele dá uns pulos assim muito diferentes. Uma vez eu vi um irmão correndo lá no gramado, como se fosse um urugutango, assim, de 4 patas mesmo, que a gente achou super estranho. Porque assim, parecia que ele ia voar na árvore, e parecia que da árvore ele ia pular em cima do muro, e do muro ele podia andar em cima dos carros. E ele corria gritando, e ele corria assim de 4 patas mesmo, e o pé no chão, e falei, nossa, esse irmão aí tá incorporado num orangotango de verdade da selva, e se a gente não segurar ele vai subir as asas e vai voar de verdade. Então, assim, eu vi essa situação, eu vi diversas outras situações com incorporação e canalização, pessoas que gostam de pintar, pessoas que gostam de desenhar, tem pessoas que passam recados, assim, como se fosse uma psicografia mesmo, né? E experiências mediúnicas, experiências nessa vibe, assim, são muitíssimo comuns de acontecer. Curas também, né? Não só curas físicas, mas curas espirituais, curas emocionais, também é bastante comum de acontecer. Não que eu acredito que a bebida em si é milagrosa, né? Que você vai tomar, eu tô com câncer, vou tomar ayahuasca, e a ayahuasca cura o câncer do corpo. Não, mas muito provavelmente a ayahuasca vai te mostrar
E a raiz do câncer é o rancor, quase sempre. A raiz do câncer quase sempre é a falta de perdão, é os remorsos interiores. Então pode ser que essa medicina te mostre o que causou, e à medida que você corrige o que causou, você se livra da patologia que você está vivendo naquele momento, né? Então, por exemplo, tem várias somatizações do corpo que vêm exatamente por processos emocionais não resolvidos, não devidamente digeridos. Vem um psicodélico, seja cogumelo, seja ayahuasca, seja rapé, seja sananga, seja qualquer um deles, e vai lá e te mostra, ó, querido. Na verdade, você está gordo não é porque você come muito, você está gordo porque, no fundo, você tem uma carência materna, né? Isso inclusive é um princípio de constelação, você tem uma carência materna e talvez você come para se proteger, porque você precisa ser grande porque foi muito afrontado, ou você é gordão porque você, eu tô falando de mim, tá? Porque você come muito, não é só porque come muito, até porque a maioria dos gordinhos nem muito come, né? Mas está sempre beliscando, mas pode sim ser uma questão com a mãe, pode sim ser uma questão, pessoas que fumam, pode ser uma questão com o pai, então quase sempre vem, porque quem fuma traga o pai, né? Pai, eu quero pai, eu quero pai. Então, assim, eu acho que não resolve, não põe de volta o pai na sua vida, mas te ajuda a enxergar qual era o papel dele, por que ele fez o que fez, por que ele não conseguiu fazer, né? E que a gente precisa tomar esse pai, essa mãe no coração e resolver essas questões. Então, cara, o mundo enteógeno, o mundo psicodélico, a gente fala brincando do negocinho nessa vida, mas assim, eu não vejo possibilidade de paz no futuro, a não ser por essa consciência que vem do psicodélico, que, diga-se de passagem, é a própria tecnologia da natureza. Ninguém está tomando Coca-Cola para acessar estados alterados de consciência. Aliás, quando você tomar a primeira vez, você vai notar, as pessoas falam assim, não, eu não vou tomar isso porque eu fico viciado. Querido, o que vicia é açúcar. Aliás, açúcar vicia 10 vezes mais do que cocaína. E o gosto da ayahuasca é tão forte, tão terrível, que assim, a gente é sempre muito afoito pela próxima experiência, mas nunca pelo próximo gole. Porque, assim, não é fácil de tomar. Não é brincadeira. Assim, você fala assim, tanto é que eu acho que até, de novo, é uma inteligência da natureza. Se a ayahuasca tivesse gosto de leite moça, você ia ver as pessoas na força 24 horas, né? Porque é muito prazeroso. O corpo externa muita coisa, muita emoção. Você chora rindo, você ri chorando, você pula, você canta, você deita, você rola, você tem visões de olho aberto, de olho fechado, com aquilo que você acredita, você toca às vezes a mão de uma pessoa e parece que você entrou dentro do corpo dela, e você tem uma conversa dentro da mente dela e ela na sua. Acontecem assim processos catárticos incríveis, que inclusive é um outro nome para se chamar a limpeza, que o Guilherme acabou de explicar, que são as catarses, né? Você não vomita não só porque está com a barriga cheia, mas às vezes você vomita também essas doenças psicossomáticas que estão ali, de alguma forma, elaboradas, né, no formato de um peso a mais, ou no formato de um câncer, no formato de um nódulo, de um mioma, de uma endometriose, enfim, o psicodélico está aí para curar a gente no nível almático, no nível emocional. Se você conseguir, se você extrair o que há de melhor da experiência, com certeza, a gente tem já pessoas lá, livre do crack, livre da cocaína, livre do cigarro, livre, eu ia brincar, falar livre do casamento, né? Alguns às vezes faz sentido. Mas assim, livre de depressão, livre de ansiedade, livre da vontade de morrer, livre de diversos outros tipos de droga. E assim, é uma bebida, uma incrível bebida, um chazinho escuro, parece assim um café com uma gota de leite, né? Cheiro forte, gosto forte, mas é incrível. É a tecnologia da natureza, é literalmente, como os espiritualistas chamam, é a molécula de Deus, né? É o licor de Deus aí, é tomar um copinho de 50 ml e partir para o novo mundo. Vocês já presenciaram alguma cura física? Pode sim ser confirmado por causa da ayahuasca como um tratamento, a pessoa ia lá uma vez, 2 vezes, e ela foi se libertando de algum problema que seria físico, que seria visível? Eu não cheguei a acompanhar exames, mas eu tive irmãs que comentaram, não na minha casa também, né? Comentaram que assim, foram lá no lugar, tomaram ayahuasca 3 vezes e o médico falou assim, ó, tem uma anomalia no seu exame, a gente vai fazer mais alguns porque talvez não precise operar, né? E eram nódulos, eram essas questões aí de endometriose, eram questões com tumores também de cabeça. A gente já viu, por exemplo, vários irmãos que usam a sananga, que é um colírio, reduzirem o grau até o ponto de tirar o óculos fora, não precisarem usar o óculos. Então, curas com cogumelo também, mas quase sempre, querido, quase sempre, assim, é 98% emocional. Ela é de cima para baixo, ela é de dentro para fora, né? E ela é nesse nível bem de alma e de espírito mesmo. Mas
E eu acho que é importante, inclusive, frisar isso, porque a lei que autoriza o uso da ayahuasca, ela determina que a ayahuasca não pode ser usada dentro de um viés de curandeirismo. Então, algumas casas e os charlatões espirituais, digamos assim, eles vendem exatamente essa cura, né? E é exatamente o que a lei proíbe. Ela fala, não é para você tomar porque é um remédio, não é para você tomar porque é terapêutico, não é para você tomar porque cura de alguma coisa. Não, aliás, essa é a visão que eles mandaram pregar. Mas a verdade é que cura. Talvez não fisicamente, mas cura pelo menos o psicossomático, né? Cura pelo menos o que causou. E uma vez que causou, você já bateu o carro, né? Então agora você tem que resolver se você vai fazer a funilaria, se você vai arrumar ele ou não, né? A medicina aí tá para pelo menos ajustar as peças, né? Para você poder seguir a vida. Mas eu acredito sim no potencial de cura a partir deste ponto, né? E não não porque o DMT em si é capaz de curar a dor de cabeça, não. É porque ele faz entender o porquê que você está com dor de cabeça. Aí você está intoxicado de açúcar e cafeína e fala, opa, vou reduzir isso. Aí a dor de cabeça se cura. E aí a vida segue. É interessante isso. Então, então seria assim, o espiritual, ele que pode tanto curar como prejudicar o corpo. O emocional? O emocional. Fala aqui. O emocional, o espiritual, ele pode tanto curar como prejudicar o corpo. Então, o ayahuasca ela seria assim para você se equilibrar, se reorganizar. O corpo é a última camada, digamos assim, né? Ser visível é a última, né? Para dentro disso, há o mental, o emocional, o espiritual, as camadas, né? E quando reflete no corpo é porque já passou por todas elas até chegar, até ser expressado, até o físico enxergar, até os nossos olhos ver que realmente eu tô mal, que realmente eu tô doente, que realmente aquela doença vem ali para trazer a consciência, para trazer aquela ressignificação de algo que é emocional, que está lá atrás, né? De algo que precisa ser olhado lá para dentro. E aí vem os remédios das drogarias, né? Remediando só o corpo físico, porque não é interessante lá dentro mexer no emocional, mexer no inconsciente para curar, para não acontecer de novo. Então, a drogaria, né? Os remédios, eles te dá um remédio para o estômago, que desregula o pulmão, que desregula a garganta, que desregula a cabeça, que você tem que tomar um para não deixar o estômago sensível. E aí é a condição, é a missão deles, né? Gerar lucro ali, gerar uma doença que não te mata rápido, né? Que não te mata mais rápido para te manter ali, mas para te manter comprando, movimentando. Né? Então, a medicina, ela atua lá como o Thiago disse, lá no cerne do negócio. Né? Então, quando chega no físico, você está remediando ali, então a gente sempre fala, continue ali remediando, né? Porque você precisa ter uma base de estrutura, de saúde, para poder ir lá no fundo curar. Aí ela vem curando, e aí quando você percebe, nem percebeu, você está sem fumar 6 meses e fala, opa, nem fumo mais. Você para de beber, com bebida é muito natural, porque assim, a ayahuasca, ela, por incrível que pareça, ela corta primeiramente, na maioria das pessoas, o álcool. Né? Então, a pessoa que bebe ali, ela vai indo e de repente ela corta o álcool, e comigo foi assim, com várias pessoas acontece isso. Eu parei de beber e nem sei que dia que eu parei de beber, simplesmente cortei o álcool da minha vida, com cigarro a mesma coisa. Então, não tem mais aquela memória que te lembra disso. Você simplesmente, a cura é isso, né? É simplesmente deixar de fluir, deixar de fazer por nem lembrar disso. Né? Então, a cura mesmo, ela é espiritual, ela é emocional, ela é do âmbito de inconsciência mesmo. Ela vem de crenças, né? De traumas mal resolvidos ali, e é preciso sofrer esse processo de catástrofe, sofrer esse processo de doença vir mesmo, né, de coisas mal resolvidas. Hoje eu não digo que uma doença é ruim, a doença é um ensinamento ali para a gente observar. Né? Então a gente corre da doença, a gente corre, deu dor de cabeça, já toma o remédio para dor de cabeça, para parar a dor de cabeça, mas a gente não pensa o que
causou aquela dor de cabeça. Às vezes é uma forma que você dirige. Então você dirige e tem dor de cabeça todo dia. Você dirige e tem dor de cabeça todo dia. Vai chegar um ponto que aquela dor de cabeça ela vai evoluir para uma outra situação, para você parar e perceber o que é essa dor de cabeça, para poder tomar consciência de que um estresse, uma ansiedade, uma situação mal resolvida lá na sua infância está causando todo esse estrago até chegar na sua mente, até chegar na dor, né, literalmente, até chegar na tecnologia mental de dizer para você que está doendo e que é uma situação que precisa ser regulada. Eu já tive uma visão em que foi me mostrado vou tentar lembrar aqui, né, me veio aqui eu vi um baile funk, né, e aí acima tinha outras pessoas dançando e foi subindo, até chegar numa camada que algumas pessoas que estavam ali no baile funk estavam ali estudando, estavam ali. Então, assim, a desregulação, foi me mostrado como o processo ele vai desregulando, até chegar a um ponto, porque o baile funk, ele é, de certa maneira, uma situação que a pessoa ali está buscando a felicidade, né? Talvez a Coca-Cola, por exemplo. Você toma a Coca-Cola para matar sua sede, para tomar a água que está lá. Mas é muito mais fácil ir lá na fonte e tomar água pura. Mas, de alguma maneira, o sistema criou a Coca-Cola para te dar a sensação que aquilo é gostoso e que te faz bem. Mas, na verdade, é que a gente quer tomar dentro das camas. A gente precisa da água mesmo. A gente não precisa da Coca-Cola, né? Então, a ayahuasca me mostrou isso, de como, por que eu como mal, por que eu como um sanduíche, por que eu como gordura, por que se eu posso ir na fonte, que é na fonte onde está natural, né? O natural é onde está, você consegue, porque você não está indo buscar o natural, você está buscando o natural em você, né? Que é o Deus que está dentro de você. Quanto menos natural você come ou você está, mais longe de você está. E aí mais afastado, mais dormindo, mais em estado hipnótico, a gente está desregulado. E aí vem as doenças. Para ensinar. As grandes mestras, né? Desse sistema planetário que a gente está, né? Que é o sistema de provas e expiações, é a dor, é o sofrimento. Que a gente possa aprender com elas e evoluir. Né? Que é o Kardecino nos traz isso muito bem, que é passando pelo mundo de regeneração, que é um mundo onde, para que eu preciso tomar Coca-Cola se eu posso tomar uma coisa que é natural, né? Não preciso adoecer, né? Eu posso viver bem, eu posso ser feliz, né? Não tomando remédio e sim buscando a minha cura lá atrás, né? Buscando a minha cura lá onde ela surge, né? Lá no ego, né? Quando surge um desejo, uma inveja, né? Ali nasce a doença. Por que eu não posso olhar para lá primeiro? Tem que esperar, vir, adoecer para poder tomar consciência. Às vezes a gente nem toma consciência, passa vidas e vidas e vidas nessa roda de samsara aí, presos, né? A situações que precisam sair. E a medicina ela vem justamente nessas rodas. Ela te tira da sua roda de samsara e te mostra de fora, assim, tá vendo lá o que você está fazendo? E a gente nem percebe, né? Às vezes que a gente está dirigindo e estresse. Mas é uma coisa tão natural, às vezes, na vida da pessoa, que ela nem percebe que ela está se estressando ali dirigindo. A medicina te mostra lá, tá vendo? Precisava estressar, olha só, dor de cabeça, o que acontece? Olha esse estresse com a sua esposa, com o seu marido, que causa, olha, você poderia chegar em casa, brincar com seu filho, só que esse estresse da manhã te faz fugir disso, né? Então, a medicina ela mostra muito claramente, normalmente isso, ela te tira de fora, coloca aqui como um observador mesmo, e te faz observar ali. Aí que entra a peia, né? A famosa peia, porque às vezes ela te mostra, mas você não quer ver.
E aí cria essa resistência, né? Eu não quero ver, aí as pessoas, eu não quero ver, não quero ver. E aí a medicina está com a consciência expandida, ela está te mostrando, né? E aí cria essa resistência. Então a gente diz, olha, o que ela te mostra, pode mostrar que é coisa boa, pode ter certeza. Não vai ser coisa ruim, ela vai te mostrar o que você precisa ver. É só ver, né? É só observar, sem julgar, não precisa tentar entender nada, observa. Porque a mudança ela vem de forma muito natural, muito leve, muito tranquila. Ela não vem assim, tipo, amanhã eu vou parar de tomar Coca-Cola e acabou. Muito difícil isso acontecer. Você vai desgostando, né? Você vai naturalizando a sua vida. Maravilhoso, gente. Muito obrigado pela presença de você e você, Thiago. Tiago, quer deixar o último recado para a gente, redes sociais, qualquer coisa aqui para nossos ouvintes? Está sem áudio. Não estamos ouvindo. Voltei. Ah, E de alguma forma você se conecta, alguém se conecta com a verdade que nós estamos falando, o jeito com que a gente fala, com a forma com que a gente acredita e a gente administra, né, o uso dessas medicinas, e você se conecte a gente neste tempo, seja lá em que ano da sua vida você vai ouvir isso. Se não mudar o endereço, é só caçar a gente lá no Instagram, né, seria o Templo Oca Shalom SP, né, de São Paulo, ou simplesmente Templo Oca Shalom, já vai aparecer. E lá está sempre os meios de achar a gente, onde está tendo ritual, onde está tendo cada uma dessas coisas, porque no final das contas nós somos um grupo de inadequados. Então a grande parcela de pessoas que frequenta as nossas reuniões não se veem mais no terreiro, na igreja, no centro, na vida real, na verdade, são pessoas que já não sabem mais o que estão fazendo aqui, né, nessa terra, e estão tentando pelo menos se organizar para tornar esses últimos dias o mais feliz possível, embora os últimos dias, no meu caso aí, estou me referindo ainda a aproximadamente 40 ou 50 anos, né? O prazo que eu preciso, que eu espero viver. Então, se em algum nível as pessoas ouvem essa realidade e desejam se conectar com a gente, só chegar lá que a gente vai trocar as ideias, trocar as informações e compartilhar um pouquinho que a gente descobriu, um pouquinho que a gente vem vivendo. E com certeza é um caminho que vale muito a pena. Mas se estiver confortável onde você está e como você está, fique aí mesmo, porque enteógenos e psicodélicos é um caminho sem volta. É só para frente, encontrar ali o oráculo, né, do Neo ali da Matrix, né, e aquele oráculo é tão inteligente, é o Senhor dos Anéis ou é o Mestre dos Magos. Então, é um conhecimento, é uma sabedoria, uma explicação, é uma revelação tão interessante que, uma vez que você pisar ou beber um golinho dessa fonte, você vai ficar preso nessa fonte e é incrível ficar preso nessa fonte. E se você quiser beber dessa fonte, nós temos acesso a ela. Vem com a gente que é divertido. Guilherme, quer deixar um recadinho para o pessoal que está assistindo essa live? Gratidão, Paranormal, pelo convite. Obrigado. Muito bom falar sobre isso, trazer de forma leve, de forma tranquila, né? Dizer que você que está nos assistindo, como o Thiago disse, em qualquer tempo que seja, pode ser daqui 100, 200, 300 anos, né? Eu acho que a nova era, ela traz somente uma proposta: amar. Amar. Amor não tem. O amor é a coisa mais simples do mundo e às vezes a gente complica tanto o amor, né? É só separar o amor do resto das coisas. Porque o amor ele não julga, o amor ele não critica, o amor ele não traz a sua verdade, o amor ele só vibra. Né? Ele só vibra dentro da sua frequência de acolhimento. Então a gente tenta, dentro da nossa proposta, tanto aqui em São Paulo, tanto em Portugal, tanto em Belo Horizonte, a trazer essa proposta do amor e aprender com você, com o Thiago, né? Aprender com qualquer pessoa que seja, que traga a sua medicina. Todos nós somos medicinas, né? E podemos aprender uns com os outros dentro de um respeito, dentro de uma harmonia, só trocando ideia e consagrando essas medicinas maravilhosas que nos dá essa percepção de sair um pouco desse egoísmo, né, desse umbigo, né, que a gente acha que é dono e sabe de tudo do mundo, para poder olhar um pouquinho de fora da caixa e perceber o que vibra dentro da natureza é o amor, e o amor ele nos guia aí dentro dessa missão, desse propósito aí. Então, vocês vão ser muito bem-vindos lá dentro da nossa casa, com muito amor, muita tranquilidade. Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos cuidar direitinho de vocês, como a gente cuida de todo mundo.
com muita tranquilidade, muito amor, e se sentiu esse chamado, vocês me contataram, eu estava lá em São Tomé, você falou lá atrás, eu estava em São Tomé, né? E esse chamado, ele vem, né? Ele vem, e se vocês sentirem esse chamado, vai, sem medo, que é maravilhoso, é lindo demais. Muito obrigado da minha parte do Rogério, gratidão demais por vocês terem participado dessa conversa com a gente. Em breve aí, vamos estar aí com vocês na Oca Shalom, vamos gravar, experimentar isso, depois trazer o que a gente já sentiu, né, para o pessoal entender. Muitíssimo obrigado. Para finalizar, se você assistiu até o final, escreve nos comentários Oca Shalom. E em breve, gente, vai ter um novo canal. Você sabe que quem assiste o nosso Paranormal sabe que eu sou professor de história. E eu vou estar lançando o canal A História por Trás da História, onde eu vou contar aquilo que não é contado na história das escolas, nem das faculdades. Bom, tudo que você não queria saber sobre Dom João VI, mas eu vou contar do mesmo jeito. Então vocês aguardem, em julho vai estar sendo lançado. Guilherme, Thiago, muitíssimo obrigado por compartilhar as experiências de vocês. E em breve nós estaremos todos juntos aí pessoalmente para conversar mais. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado.